Meus irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Isaías, como bem foi falado pelo irmão Gabriel. Nós estamos no mês que o tema é Animem-se uns aos outros. E então o pastor Cleiton me passou a missão de estar trazendo essa última mensagem do mês, que é firmando os fracos. É o texto de Isaías 35, verso 3 e 4. Confesso para os irmãos que é um grande desafio. Está falando em Isaías, é um livro muito profundo, mas o Senhor tem nos dado graça. Então vamos estar falando hoje, versículo 3 e 4 do capítulo 35 de Isaías. Então você abre a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 35. Vamos estar lendo o verso 3 e 4 e vamos falar hoje sobre como devemos firmar os fracos, os desanimados, como podemos dar ânimo aos outros irmãos e assim prosseguirmos a nossa jornada na fé. Todos nós sabemos que a vida do cristão não é fácil. Nas redes sociais tem até uma música que fala que a vida do cristão não é um morango. É verdade. Várias vezes nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Nós enfrentamos momentos de profunda dor que nos fazem desanimar. Às vezes até mesmo no serviço do reino, começamos empolgados, com muitas ideias, mas o tempo vai passando, vão se passando os meses, os anos, e nós vamos desanimando, perdendo força, não querendo mais trabalhar para o Senhor como trabalhávamos antes. Às vezes é uma vida de oração que tínhamos, uma vida fervorosa, e com o passar do tempo nós vamos esfriando. Nós não queremos mais ler a Bíblia como antes, não queremos mais jejuar como jejuávamos antes. E há um certo esfriamento. E muitos cristãos desanimam nessa jornada. Então, nessa noite, a palavra, no sentido de que como buscamos ânimo em Deus para vencer essas etapas. E como podemos ajudar também outros irmãos que também padecem do desânimo, que precisam de um encorajamento para seguir a sua jornada. Então, isso que nós estaremos falando nessa noite. Vamos ler o texto de Isaías 35, verso 3 e 4, que é o texto bíblico base para essa mensagem. Assim nos fala a palavra do Senhor. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos, Pai, nesta noite, para ouvir a Tua voz, ouvir única e exclusivamente a Tua voz. Que o Senhor venha, Pai amado, trabalhar nos corações, que a Tua palavra seja plantada um terreno que dê frutos, que essa palavra germine, que saiamos aqui dessa noite, Pai, animados, empolgados, vibrantes para a Tua obra, vibrantes na nossa vida de oração, na nossa vida de estudo da Tua palavra. Que não sejamos mais os mesmos ao sairmos aqui dessa noite, Pai. Que o Teu ânimo, que a Tua força venha nos contagiar de uma maneira como nunca antes aconteceu. Essa é a oração que eu faço, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, estamos aqui no capítulo 35 de Isaías. O livro de Isaías é o segundo maior livro da Bíblia, perdendo apenas o livro de Salmos. E nesse capítulo 35 aqui, se você ler ele, você vai ver que o profeta narra um local que antes é um local sem vida, um local deserto, mas que com o poder de Deus se transformou em um lugar frutífero. O texto fala de uma terra ressequida, mas que Deus transforma e dá lugar a grandes árvores. Fala de um lugar seco, sem vida, mas que floresce espécies raras e lindas de árvores, como a tulipa. Então aqui a ideia do autor é narrar um local que o Senhor transformou. Algo ruim, algo morto,
mas que Deus transformou em algo belo, com árvores frondosas. Então, baseado nessa transformação, o profeta Isaías busca dar ânimo ao povo de Deus. E então ele registra imperativos. Nesses 2 versículos que nós lemos, nós encontramos imperativos, ou seja, ordens que, direcionados por Deus, o profeta Isaías dá ao povo, para que o povo se anime, para que o povo se alegre no Senhor. E então, desses imperativos, nós tiramos para nós aqui, pelo menos, 3 antídotos para combater o desânimo. 3 formas em que a Bíblia nos ensina e que podemos recobrar a força em Deus, ter a força em Deus conosco novamente e prosseguirmos a nossa jornada. Vencermos os momentos de dificuldades, os momentos em que a nossa alma geme de dor e que nós encontramos somente em Deus força e ânimo para seguir. E o primeiro imperativo que está aí, que o profeta Isaías registra, é o primeiro antídoto para combater o desânimo. Veja comigo o versículo 3. Ele fala o seguinte: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Muitas coisas, meus irmãos, de fato nos entristecem e desanimam os cristãos. Não é porque nós somos cristãos que nós seremos imunes, blindados de tragédias, de decepções. Nessa vida, infelizmente, nós teremos frustrações. Ainda irmãos que sofrem com uma tristeza intensa, com depressão. Há irmãos que, por conta das adversidades da vida, são abatidos espiritualmente. Não têm força para lutar contra o pecado. Não têm força para trabalhar para o Senhor. Então, para essas pessoas desanimadas, sem força, temos aqui 2 imperativos: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. O que o autor está querendo dizer com isso? O autor está querendo dizer para eles: olha, tenham ânimo, busquem a alegria. Você que está com as suas mãos cansadas, você que não consegue servir com suas mãos, você que está com os joelhos trêmulos, joelhos vacilantes, joelhos fracos, que não suportam o peso das adversidades. O profeta aqui, por meio da palavra de Deus, está falando: olha, tenha ânimo. E por que então que muitas vezes estamos com nossas mãos fracas, os nossos joelhos vacilantes? Isso, meus irmãos, é a consequência de um problema muito maior, um problema que está no coração. A raiz, meus irmãos, da fraqueza espiritual, do desânimo espiritual, está no coração e se reflete nas nossas ações, reflete em nossas mãos, refletem nos joelhos cansados, nos joelhos trêmulos, vacilantes. Então, quando o coração de um cristão é tomado pelo desânimo, pelo medo, as mãos que deveriam trabalhar para o Senhor, que deveriam servir no reino, são mãos que se tornaram fracas, mãos que se tornaram cansadas, que não conseguem mais servir o Senhor como antes. Quando o desânimo, o medo domina o coração de um irmão, os joelhos que deveriam se curvar em oração ao Senhor, os joelhos que deveriam se render ao Senhor em adoração, são joelhos trêmulos, fracos, que não conseguem se firmar, não conseguem ficar de pé, não conseguem caminhar na jornada proposta. E nós, meus irmãos, não podemos nos manter na jornada cristã, na nossa jornada rumo aos céus. Não podemos nos manter com mãos fracas. Não podemos permanecer com joelhos vacilantes. O Senhor não nos chamou para uma jornada rumo aos céus fácil. Não será uma jornada fácil. Não será uma jornada preguiçosa. Teremos muito trabalho pela frente. Enfrentaremos muitas adversidades. Só você lembrar do povo de Israel.
era o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus, e teve que atravessar mar, teve que enfrentar grandes impérios, teve que enfrentar grandes inimigos, povos poderosos, mesmo sendo povo de Deus. O fato, meus irmãos, de sermos povo de Deus não nos imuniza, não nos blinda de momentos de dificuldades. E é por isso que o Senhor sempre fala: tenham ânimo, não percam para o desânimo. É uma ordem que o Senhor dá. Se nós vermos na Bíblia, diversas vezes, diversos textos bíblicos, o Senhor nos ordena a sermos alegres, nos ordena a sermos animados. Filipenses 4:4, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Filipe, ele fala o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma ordem. Você é cristão? Então alegre-se. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Você tem que se alegrar no Senhor. A sua alegria, ela não pode depender de estímulos externos. A sua alegria, ela vem do Senhor. É uma ordem que nós devemos obedecer, nos alegrarmos no Senhor. Um outro versículo maravilhoso, Neemias 8:10. Texto com mais uma ordem, fala o seguinte: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais. Então, o Senhor quer, meus irmãos, que o seu povo, mesmo diante das adversidades, mantenha-se alegre, mantenha-se com ânimo, mantenha-se vibrante na obra, com as suas mãos fortes, com os joelhos firmes, caminhando rumo aos céus. Nós temos falhado, meus irmãos, em fortalecer nossas mãos, em firmar nossos joelhos, em buscar o ânimo do Senhor. Sabe por que muitas das vezes nós falhamos? Porque as nossas mãos são cansadas para o serviço do reino. Mas são mãos fortes quando se trata de buscar os nossos próprios interesses. São mãos fortes para buscar os nossos desejos egoístas. E deixamos de lado o serviço a Deus. Para Deus, então, são mãos fracas. Mas para nós, nossos desejos egoístas são mãos fortes. Nossos joelhos que deveriam orar, se dobrar ao Senhor em oração, deveriam se render a Deus. São joelhos fracos, vacilantes, mas são muito fortes para correr rumo aos nossos objetivos materiais, objetivos carnais. Temos, meus irmãos, muitas das vezes, destinado a nossa energia só para a gente, para nós mesmos. E esquecemos, meus irmãos, que nós temos um propósito muito maior, que é servir a Deus, que é caminhar nossa jornada rumo aos céus. Então, nessa noite, repense sobre onde você tem gastado suas energias, onde está as suas forças, onde você tem gastado a sua vida. O Senhor quer, meus irmãos, que nós gastemos nossas vidas a Ele, buscamos ânimos nele, tenhamos joelhos firmes rumo aos céus. Nós não podemos trabalhar com joelhos trêmulos, vacilantes, com mãos fracas. Não deixe o desânimo te vencer. Não deixe. Isso acontece de uma forma muito rápida, às vezes nem percebemos. Se você olhar um pouco para o seu passado, você vai lembrar. Talvez ali quando você se converteu, o quanto que você se dedicava nas coisas de Deus, o quanto que você orava, o quanto que você lia a Bíblia, o quanto você tinha alegria em trabalhar para o Senhor. E o tempo foi passando, e você esfriou, suas mãos tornaram-se mãos fracas, seu joelho tornaram-se joelhos vacilantes. Hoje o Senhor fala com você: tenha ânimo. Retome a sua força, fortaleça as suas mãos, firme os seus joelhos, tenha ânimo.
Até mesmo na igreja, no início do ano, estamos cheios de ideias, empolgados, muitos projetos legais. E os dias vão passando, os meses vão passando, nós vamos perdendo ânimo, estamos desanimados com aquilo que o Senhor quer que nós façamos na obra de Deus. Então repense você hoje, o que você tem feito para Deus na casa do Senhor. Não perca o ânimo. Aquela mesma empolgação do início continue com você ao longo do ano. Fortaleça suas mãos. Firme os seus joelhos. Busque ânimo no Senhor. É isso que o Senhor deseja que nós, cristãos, façamos. Não deixe, meus irmãos, que a rotina tire o seu ânimo, a sua força, tire a sua vibração em trabalhar para o Senhor. Nessa noite, meus irmãos, busque em Deus força para fortalecer suas mãos e firmar os seus joelhos. Esse é o primeiro imperativo que temos aqui. O primeiro antídoto contra o desânimo. Buscar o ânimo do Senhor. E aí, seguindo o texto bíblico, no versículo 4, acompanhe comigo, por favor. Versículo 4. Fala o seguinte: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Aqui, meus irmãos, o autor, Isaías, está falando, agora, no sentido de nós animarmos uns aos outros. É uma ordem bastante clara. Diga aos desanimados. Há desanimados no meio do povo de Deus? Sim ou não? Sim. E aqui o texto fala. Vocês têm que falar para ele alguma coisa. Digam a eles, sejam fortes. Não temam. Aqui, meus irmãos, o segundo antídoto para nós vencermos o desânimo no meio do povo de Deus é nós animarmos uns aos outros. Se por um lado, nós buscamos ânimo no Senhor, nós buscamos força nele, que é o Deus que transforma a terra seca em terra com vida, nós também agora devemos estar do lado do nosso irmão. Não podemos deixar nosso irmão padecer no desânimo. O povo de Deus é uma grande família. Somos todos filhos do mesmo Pai. E na igreja há gente de todo tipo. Aqueles que são mais fortes, aqueles que são mais fracos. Há preto, há branco. Pobre, rico. Com cabelo, sem cabelo. Uma diversidade de gente. Aqueles que têm pouca fé. Aqueles que têm uma tendência natural ao desânimo. Aqueles que são inconstantes. Sabe? Uma hora está firme na igreja. Aí depois já não está mais. Depois ele está caminhando com Deus fervorosamente. Aí no outro dia, o que aconteceu, irmão? Desanimei. Acontece, meus irmãos, a igreja é isso. Tem gente de todo tipo, mas o amor de Deus pelo seu povo é igual para todos. E o Senhor usa os irmãos para animar uns aos outros. Em Hebreus 3,12, o autor aos Hebreus deixa registrado o seguinte versículo. Hebreus 3,12. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. O que isso quer dizer? Que é um processo contínuo. Diariamente, constantemente, eu tenho que estar animando, encorajando os irmãos, uns aos outros, uns aos outros. Luan, mas eu já animei várias vezes e a pessoa não quer. Constantemente, encorajem uns aos outros, todos os dias. O Senhor não desistiu de você. Então o Senhor quer que nós também não desistamos dos nossos irmãos. Devemos encorajar os irmãos também. Dizer a ele, olha, sejam fortes, não temas. Todos nós temos essa responsabilidade. E há muitos irmãos que padecem, meus irmãos. Há muita gente na igreja que sofreu tragédias em suas vidas. Carregam uma carga cultural diferente da sua. Enfrentaram grandes decepções. São escravizados por diversos tipos de pecado. Nós temos que ter paciência. Dar ânimo uns aos outros. Animem-se uns aos outros. É o tema do nosso mês aqui. Animem-se uns aos outros. O Senhor nos chama.
Muitas pessoas na igreja se sentem esquecidas. Muitos irmãos se sentem que não são queridos, que não são amados. Muitos irmãos se sentem sem importância, se sentem inúteis, porque ninguém chegou a eles e falou: olha, meu irmão, seja forte. Olha, meu irmão, Deus é contigo. Olha, meu irmão, não temas. Porque muitas das vezes, ao invés de nós proclamarmos palavras de ânimo, de encorajamento aos nossos irmãos, nós preferimos falar palavras de vingança. Preferimos apontar o dedo do nosso irmão, um dedo julgador. E não é isso que a palavra de Deus fala. É bem claro aqui no sentido, diga aos desanimados, sejam fortes. O Senhor não quer, meus irmãos, que nós desprezemos o nosso semelhante. Não podemos falar do nosso irmão, falar, fulano de tal é um inútil mesmo. Não presta para servir na obra mesmo, não. Não podemos falar coisas desse tipo. Não podemos falar, tem que sair da igreja mesmo, vai dar trabalho em outro lugar, vai. Não, não podemos falar esse tipo de coisa. Temos que estender nossa mão, falar, meu irmão, o Senhor é contigo. Não esqueça que somos uma família. Temos defeitos na nossa família, com certeza, mas nós somos irmãos. Você que tem irmão sabe o tanto que a relação de irmão é uma relação, no mínimo, curiosa. Eu amo meus irmãos. Vivemos juntos por muitos anos. Crianças, adolescentes, e é aquela coisa. Briga, mas se ama. Briga, mas depois, quando a gente cresce, cada um toma o seu rumo. Dá uma saudade. Os irmãos, assistir um filme juntos. Dá saudade. Relação de irmão é assim. Briga, desentendimentos. Me lembro que a minha irmã me deu uma martelada na cabeça. Mas somos irmãos. Eu amo minha irmã, eu sei que ela também me ama. É uma família a igreja. Acontece também aqui na igreja. Sei que às vezes dá vontade de esganar alguém. Dá uma martelada na cabeça de alguém também. Mas o Senhor nos chama, meus irmãos, à unidade. O Senhor nos chama a amarmos, a encorajarmos os nossos irmãos. Haverá desentendimentos? Com certeza. Discordâncias? Milhares. Brigas? Infelizmente acontecerão. Mas nós temos que pensar que nós somos um corpo. A unidade. Essa foi a ideia do pastor Cleito e do pastor Divaldo, a estabelecer o tema uns aos outros. A ideia de que nós somos corpo. Somos o corpo de Cristo, uma grande família. E nós temos que encorajar os desanimados. E não desprezar os irmãos. Vamos falar palavras para esse irmão que aproxime esse irmão mais de Deus. Você vê o irmão fraco na fé, sem coragem nenhuma para seguir, querendo se afastar da igreja, o que você vai falar? Meu irmão, eu vou passar na sua casa e vou contigo na igreja hoje. Eu vou orar com você, meu irmão. Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, não temas. O Senhor é contigo. Esse é o tipo de encorajamento e de ânimo que o Senhor quer que falamos. Você pode encorajar o seu irmão reconhecendo o fruto do trabalho que ele faz para o reino. Ô, meu irmão, que louvor abençoado de hoje. Que belas músicas você escolheu. Que aula abençoada, que palavra abençoada, meu irmão. Que lanche bacana que você fez hoje. Estimulando o irmão a estar produzindo mais para o Senhor. Isso é encorajar. Isso é dar ânimo para o irmão prosseguir. E o Senhor quer que façamos isso. Para os irmãos que passam grande dificuldade, chegar nele e falar, meu irmão, o Senhor não te abandonou. O Senhor está contigo. Passar momentos difíceis na vida é complicadíssimo. Imagina passar tudo sozinho. Vai ser muito mais difícil. É por isso que o Senhor deu-nos o acalento da unidade. O acalento de termos uns aos outros. E o Senhor quer que exerçamos isso, dando ânimo uns aos outros. Devemos fazer isso juntos. Somos mais fortes, uma frase
até mesmo clichê, mas que é pura verdade. Juntos somos mais fortes, somos. Vocês os irmãos conhecem, mas quem tem cachorro sabe que existe um negócio chamado efeito matilha. O que é o efeito matilha? Quando um cachorro só fica diante de uma ameaça, ele vai latir e tal, vai ficar um pouco com medo, mas ele talvez não vai avançar na ameaça. Mas se tiver mais uns 3 cachorros juntos, eles estiverem diante de uma ameaça, os 3 se encorajam, eles vão para cima. Vão arrancar o pedaço mesmo. Pior ainda se for um pinte. Se for pinte, aí que vai para cima mesmo. É o efeito matilha. Cada um encorajando um ao outro. E assim deve ser o povo de Deus. Encorajando um ao outro. Juntos, unidos, como um só corpo. Com uma só unidade. Então o Senhor quer que nós animemos uns aos outros. Que nós demos as mãos uns aos outros. Eu me recordo que já passei por problemas difíceis. Lutas grandes em minha vida e que foram amigos. Pessoas levantadas por Deus que me ajudaram. E é como se o próprio Deus estivesse ali. Então, dê ânimo aos irmãos, uns aos outros. Esteja presente. Se ele estiver triste, anime no Senhor. Se ele estiver desmotivado no ministério, fala, meu irmão, estou contigo. Não desiste, não. Não desiste. Se o pastor estiver desmotivado, imagina o tanto de coisa que o pastor tem na cabeça. Imagina o tanto de trabalho, o tanto de problema que um pastor tem. Pastor, vou te ajudar, pastor. Tenha ânimo, o Senhor está contigo. O Senhor quer que nós tenhamos essa postura de animarmos uns aos outros. Mantermos a unidade e animarmos uns aos outros. Então esse é o segundo antídoto para combatermos o desânimo. Em primeiro lugar, nós buscamos ânimo no Senhor, fortalecendo nossas mãos, firmando nossos joelhos. Em segundo lugar, nós animamos uns aos outros, buscando a unidade, dando ânimo, estendendo a mão, falando, o Senhor está contigo, não temas. Terceiro e último antídoto para nós combatermos o desânimo no meio do povo de Deus. Está na parte B, do versículo 4. Diz assim, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Aqui, meus irmãos, nesse terceiro antídoto, para combatermos o desânimo, nós temos aqui um claro chamado para olharmos para a eternidade. O Senhor virá. O Senhor virá. Aqui, meus irmãos, é um grande lembrete de que o Senhor voltará. Ele virá e o nosso deserto vai se transformar em um jardim. A nossa dor que passamos, as decepções dessa vida serão um grande alívio. O nosso choro, nossas lágrimas derramadas aqui neste mundo será transformado em um belo sorriso, porque estaremos com o Senhor. O Senhor virá para nos salvar. O pecado não mais existirá. E aqui, meus irmãos, nós tiramos uma lição muito importante para nos mantermos animados, com a chama acesa em nosso coração para servir ao Senhor. A nossa maior fonte de ânimo, meus irmãos, tem que ser o céu. A nossa maior fonte de ânimo tem que ser a expectativa de um dia encontrar o Senhor. Não há como nós tirarmos forças daquilo que vemos, meus irmãos. Não há como nós queremos estar animados, olhando, se estimulando por as coisas deste mundo. Nós não vamos permanecer animados. Pode ser que você permaneça animado por um tempo, mas logo, logo você vai desmorecer, porque as coisas deste mundo são passageiras. E é por isso que nós devemos olhar para a eternidade, porque é eterno. Nosso ânimo tem que estar naquilo que é eterno. Diversos versículos bíblicos nos chamam a olhar para a eternidade, nos olharmos para a divina esperança. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:2, falando aos crentes de Roma, ele fala o seguinte: alegrem-se na esperança, alegrem-se naquilo que está por vir. 2 Coríntios 4:17-18, um belíssimo versículo. O apóstolo Paulo, falando aos crentes de Corinto, fala o seguinte:
pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha o que fala no verso 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, fixe seus olhos na eternidade, porque lá é eterno. As coisas deste mundo são passageiras. Não se firme pelas coisas deste mundo. Você vai perder o ânimo. Você vai ficar com as mãos fracas, com os joelhos vacilantes. Porque as coisas deste mundo são passageiras. É por isso que muitos irmãos permanecem desanimados na fé. Porque eles guiam suas vidas naquilo que se vê. Seus principais objetivos são coisas deste mundo. Eles se motivam por coisas deste mundo. Seja a busca de um bom emprego, a busca de dinheiro, a busca de coisas materiais, a busca de reconhecimento, aplauso. Tudo isso, meus irmãos, é insuficiente para manter o seu ânimo. Tudo isso enfraquece a sua alma. Você não se manterá com a chama acesa no coração se você estiver se motivando pelas coisas deste mundo. Troque a ótica nesta noite. Faça uma análise de si e veja em que eu estou buscando as minhas motivações para trabalhar para o Senhor. Em que eu tenho buscado para me fortalecer firme na fé? Será que eu tenho corrido o tempo inteiro as coisas deste mundo? E as coisas de Deus têm ficado de lado? Não seja assim. Motive-se pela eternidade. Motive-se pela esperança de um dia ver o Senhor. Sabe por que você não pode se motivar pelas coisas que você vê? Porque se um dia você vê a grama verde, amanhã ela já não vai estar verde. E aí você vai desmotivar. Se você se motiva pelo céu ensolarado, um dia esse céu não estará ensolarado. Terá uma grande tempestade. A noite gelada chegará e você vai desanimar. Entende por que você não pode se motivar por as coisas deste mundo, pelas coisas que você vê? A dor, a aflição vão te atingir, a tribulação vai bater na sua porta. Mas se você estiver com a sua mentalidade na eternidade, você não vai desanimar. Você pode até se entristecer, somos humanos, mas o seu ânimo estará sempre no Senhor. A sua força estará no Senhor e você terá força para se levantar. Você terá forças para recomeçar, porque o seu olhar está na eternidade. Se a vida te deu uma rasteira, se você estiver olhando na eternidade, você rapidamente se levanta. Olhe, meus irmãos, para a eternidade. Não perca de vista a esperança. Não perca. A força que você precisa para continuar não está nas coisas que você vê. Olhe além. Além das coisas deste mundo, além das dificuldades, além dos aplausos. Olhe além. Quantas pessoas desanimam, abandonam a fé, porque elas não veem retorno nenhum em servir ao Senhor. Muitas pessoas desanimam porque elas não veem retorno. Poxa, só tenho prejuízo em servir ao Senhor. Não ganhei nada, nem um centavo. Perdi meu tempo. Deveria estar estudando, estar trabalhando. E desanima. E a pessoa desanimou por conta disso, porque ela buscava as coisas deste mundo. Poxa, Luan, ninguém vê o que eu faço. Ninguém vê o meu esforço. É muito difícil se manter puro. É difícil acordar cedo. É difícil estar na igreja todo domingo. É difícil. Não vê o reconhecimento e desanima. Só enxerga a dificuldade. É difícil ser crente, Luan. Não dá. Tem que se manter puro, não dá. É difícil aturar os irmãos, não dá, é muito difícil. Olham as dificuldades e aí vão desanimar. Porque os olhos dela estavam na dificuldade e não na eternidade. Então, essa noite, o Senhor quer que nós olhemos além. Olhemos para a esperança. Muita gente pode ser até bem sucedida materialmente. Nós até falamos, poxa, como fulano é bem sucedido. Mas, meus irmãos, a alma dela conclama algo muito maior, que é a eternidade.
Às vezes um irmão simples, você vê que não é simplesmente um irmão simples, mas é uma verdadeira rocha, uma verdadeira fortaleza. Porque a vida dele está focada na eternidade. E é assim que o Senhor quer que nós andemos. É assim que o Senhor quer que nós prossigamos a nossa jornada com a cabeça erguida, como uma rocha, olhando sempre para a eternidade. As coisas ao nosso redor vão acabar. A eternidade não vai acabar. E é por isso que precisamos olhar para a eternidade. O Senhor virá. O Senhor virá com vingança, com justiça. Todas as injustiças serão ali cobradas diante de Deus. O Senhor virá com uma divina retribuição. E o Senhor virá para nos salvar. E é nisso que nós devemos nos agarrar. É isso que tem que nos motivar. Isso que tem nos motivar a estar na casa do Senhor. É isso que tem que nos motivar a estarmos animando uns aos outros. De todas as coisas que eu falei, são importantes, mas essa daqui, meu irmão, se você sair com isso em mente, certamente estaremos todos felizes. Sai com isso em mente. Motive-se pela eternidade. Que se você motivar pelas coisas deste mundo, você certamente desanimará. Motive-se, então, pela esperança que está em Deus. E esses foram os 3 antídotos que vimos. Em primeiro lugar, devemos buscar o ânimo do Senhor, buscando firmar nossas mãos, fortalecer nossas mãos, firmar nossos pés. Em segundo lugar, o povo de Deus tem que animar uns aos outros, e assim também combatemos o desânimo no meio do povo de Deus. Em terceiro lugar, o terceiro antídoto para combater o desânimo é estarmos sempre com os olhos na eternidade, olhando para lá. Não seremos desanimados. Eu quero encerrar essa noite falando algumas considerações aos irmãos. Eu já encerro. Quero falar para você que hoje está aqui desanimado, que às vezes olha para trás, para a sua vida, e sente uma certa tristeza pelo que você era, por como você tinha uma vida fervorosa de oração diante de Deus, como que você tinha prazer em meditar na lei do Senhor. Mas o tempo passou, você parece que perdeu tudo isso, desanimou total, não tem mais força para orar, não consegue se levantar desse chão, não consegue mais andar rumo aos céus. Para você, ei, meu irmão, hoje o Senhor te traz o ânimo, hoje o Senhor te traz a força. Firma os seus joelhos, fortaleça as suas mãos. É hora de se voltar a Deus. Eu quero falar para você nessa noite, que às vezes está deprimido, está entristecido. Os problemas dessa vida te atingiram de maneira significativa. Às vezes você passou por profundas decepções, se magoou com alguém, e isso te fez parar. Às vezes são coisas no seu trabalho que te fazem entristecer, ou às vezes é a falta de um trabalho, um problema financeiro, problema na vida financeira, solidão, uma saúde debilitada, enfim, N motivos que podem te fazer entristecer. Meus irmãos, nessa noite eu falo para você, seja forte, não temas, o Senhor está contigo, e Ele não nos abandona, Ele não nos abandona. Você pode ver todos os personagens bíblicos que passaram dificuldades. Em nenhum momento o Senhor desamparou esses homens, essas mulheres. O Senhor sempre esteve com eles, sempre esteve caminhando ao lado desses homens, às vezes carregando eles no colo, porque o Senhor não desampara o seu povo. Siga o exemplo de Jesus nessa noite. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo nessa vida. O nosso Salvador não padeceu com as mãos fracas, muito pelo contrário. Ele tinha as mãos fortes, fortes para servir em amor, mãos fortes que foram inclusive cravadas em uma cruz para nos dar salvação. O nosso maior exemplo, Jesus, tinha os joelhos firmes, não tinha os joelhos vacilantes, estava sempre em oração,
estava sempre em rendição, em adoração a Deus, mesmo sendo filho de Deus. Ele prosseguiu até o fim, até a morte de cruz. Caminhou a sua jornada com firmeza, com pés fortes, joelhos firmes. E é assim também que nós devemos andar. Esse Jesus, nosso maior exemplo, ele também animou os demais. Foi ele mesmo que falou para os seus discípulos: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor venceu o mundo. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos descansar, recobrar os nossos ânimos e seguir a nossa jornada. Que a partir dessa noite você siga a sua jornada de maneira diferente, ajudando os líderes, o pastor da igreja, os pastores da igreja, uma vida de oração mais fervorosa, buscando sempre ânimo no Senhor, com uma vida de serviço mais ativa, sempre buscando ânimo no Senhor. Curva sua cabeça, gostaria de orar por você. Senhor Deus, aqui está o teu povo, Pai. Teu povo que o Senhor pede para fazer a introdução um pouco mais tranquila. O povo, Deus amado, que o Senhor entregou seu filho No início, na introdução. para morrer naquela cruz. E nós estamos aqui, Deus, assim como o profeta Isaías pediu para ter as mãos fortalecidas e os joelhos firmes, nós também pedimos ao Senhor: Senhor, fortaleça as nossas mãos para servirmos melhor na tua casa. Firme os nossos joelhos para que possamos estar com o Senhor em oração de forma mais fervorosa, de forma mais constante. Firme os nossos joelhos para que possamos seguir a jornada que o Senhor traçou a nós. Não deixe, Deus amado, que as decepções nos façam retroceder. Não deixe que as tribulações deste mundo, que as seduções deste mundo, a busca por riquezas, a busca por reconhecimento, a busca por aplausos, nos tire do caminho que o Senhor traçou a nós, mas que os nossos joelhos estejam firmes rumo aos céus. Que a nossa visão seja tapada para as coisas deste mundo, e que a nossa visão foque apenas naquilo que mais importa, que é a eternidade ao seu lado, Deus, que é a busca pela tua glória. Mude os nossos corações nessa noite, Deus. Dai-nos ânimo, dai-nos, Pai, encorajamento, compreensão